Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa nona aula de Teologia Sistemática 5, matéria de eclesiologia, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Irmãos, enquanto eu fui pegar o meu chá, para retornarmos aqui à nossa aula, né, eu lembrei de outra coisa. Olha só, vamos falar aqui de forma genérica, tá? Pode ver que o nosso irmão Gruden, há pouco, nos 11 pontos que ele colocou, sobre a lista daquilo que ele chamou de meios da graça, ele não colocou aqui necessariamente a consagração. Busca por consagração, por santidade. É claro que quando nos vamos à palavra, quando nos batizamos, ceamos, oramos, adoramos, praticamos a disciplina da igreja, a oferta, os dons espirituais, a comunhão, a evangelização, o ministério individual, tudo isso leva-nos a nos consagrar. Mas vamos pensar assim, num 12º ponto, de fato, como uma proposta de meio da graça, que seria aquela consagração espiritual, ou seja, a vida de vigilância, aquele temor. Sabe aquele temor que, como dizia Spurgeon, viver em súplica de espírito, em comunhão com Deus, onde quer que a gente esteja? Pode ver que Jesus vai dizer: vigiai e orai para não cair em tentação. Essa continência diária que é gerada em nós pelo temor a Deus, para que não o entristeçamos, para que não pecamos contra ele e contra nós, para que não entristeçamos o Espírito, esse gesto interno de uma vida consagrada, quando a gente começa a pensar sobre isso também como meio da graça, meus irmãos, só sabe disso quem um dia fez. Falar sobre consagração, sobre santidade, parece um jargão religioso. Mas quem já lutou contra um pecado até vencê-lo, não porque ele venceu com a força sua, mas venceu pelo auxílio divino. Quem já se colocou em prantos diante de Deus, dizendo: Senhor, me liberta disso, Senhor, me ajuda, e chorou ali aos pés da cruz. Quem já foi a um pastor, ou a um líder, ou a uma pessoa madura e falou: meu irmão, me ajuda porque eu quero ser liberto disso, e juntos ali, ou seja, ou numa prática sozinho, ou numa prática com pessoas de confiança, que você lutou por aquilo e venceu, e agora você se sente livre, e realmente aquelas cadeias espirituais não te dominam mais. Quem praticou isso, um ato de consagração, e venceu, e sabe como isso é lindo, e de repente, por um motivo ou outro, voltou a pecar, essa pessoa que teve a experiência da queda, ela sabe o quanto estar em comunhão com Deus é libertador. E aí, de repente, ele pecou, sentiu que entristeceu o Espírito Santo, busca Deus de novo, fala: não, não quero mais isso para mim. Percebam, vamos colocar aqui a consagração também como meio da graça. Então, notem quando a gente fala assim de uma vida consagrada, de uma vida de santidade, parece um jargão, parece uma coisa assim muito religiosa. Mas quem já viveu isso na sua intimidade sabe o quanto é maravilhoso atingir esse fim. De repente você está ali sendo tentado e você luta e você fala: não, não vou. E ali, durante essa prova, você é esmagado, ora pela tentação, ora pelos pensamentos conflitantes, ora se sentindo miserável, mas você não cede e passa aquela prova e vence. O fruto do Espírito Santo que é gerado em nós na conquista é algo indescritível. Só sabe o valor da consagração quem um dia experimentou a consagração. Por que eu estou falando isso? Porque também é o meio da graça. Ou seja, aquela teologia, aquelas promessas que são tão lindas e belas, pelos quais os servos de Deus no passado e na história venceram e nós aprendemos. Agora, quando são experimentadas na prática, a gente pega essa experiência como um tesouro.
Um tesouro maravilhoso. Por isso que Pedro, ao escrever, diz que é praticamente incompreensível uma pessoa que experimentou da graça e voltou a pecar. É como o cachorro que come seu próprio vômito, ou o porco que volta a revolver-se na lama. Porque assim, não dá para entender. E é verdade, né? Quando a gente vê uma pessoa que teve dons, que teve graça, que teve comunhão com Deus, e de repente despreza tudo isso, é essa semelhança que temos, né? E graças a Deus, quando a gente tem essa consciência de que vale a pena se consagrar para Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Agora, falando abertamente, né, e de forma humana, me explica a consagração. Não tem como explicar. Ou a gente até tem como explicar que é um ato de renúncia, é um ato de fé pela religião, é um ato de abstinência, tá, mas isso tudo é muito pequeno para aquilo que de fato representa. E só sabe realmente como isso é lindo quem vive e quem é contemplado por Deus. Quem passa por essas experiências não querem perder nunca mais, né? Porque são os tesouros da alma. Tá bom? Né? Me lembrei, enquanto fui pegar o chá, da consagração. Então, rapidinho aqui, meus irmãos, eu esqueci de ler um texto que eu acho que vai ser muito importante com vocês, sobre a ideia dos sacramentos católicos. Leia para nós, Beatriz, na página 802, a Igreja Católica Romana, ali no meio do parágrafo, no meio do livro, né, eu estou também publicando aqui nesse material digitalizado, só para facilitar. Leia para nós, por gentileza. A Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana tradicionalmente acredita que a graça de Deus chega às pessoas por intermédio somente do ministério oficial da Igreja, em particular por meio dos sacerdotes da Igreja. Logo, quando especifica nos meios da graça, que denomina sacramentos, disponíveis às pessoas na Igreja, os católicos romanos têm em vista atividades supervisionadas e ou realizadas somente pelos padres. Os 7 sacramentos da doutrina católica romana são os seguintes. Dá uma pausa aqui. Perceba que a maneira que eles colocam, que é só a igreja deles e só por meio dos líderes deles, para trazer essa ideia da apropriação. Agora, vem cá. Nós, como igreja protestante, percebam, a gente não pode trazer esse exclusivismo, porque isso é um viés antibíblico. O viés bíblico era cada igreja local. Podem ver que Jesus estava ali com os apóstolos e tinha um discípulo de Jesus que estava expulsando o demônio. E um dos apóstolos diz: mestre, repreende ele, porque ele não está aqui no time apostólico. O que disse Jesus? Aquele aquele que não ajunta espalha. Quem não é contra mim é comigo. Ele não está fazendo uma obra ante meu reino. Ele só não está no nosso colegiado. Mas ele é dos meus. Continue. Ou seja, essa ideia exclusivista já é uma ideia sectária. Essa ideia de que isso é algo que é sobre a supervisão dos líderes também é uma ideia enviesada, dando um viés errado de algo que a Bíblia dá uma abrangência, né? Então, nós não estamos aqui dizendo que é só a igreja batista, presbiteriana, não, é o povo de Deus que clama a Deus, que vive a palavra em qualquer contexto, em qualquer época, né? E então, para os católicos, eles criaram isso porque é dessa forma que você se torna participante das bênçãos que eles têm. Lembra a ideia do místico? Lembra a ideia da relíquia? Perceba que no contexto romanista, aqui virou uma relíquia. Entendeu? E esse é o problema. E se nós, protestantes, tivermos esse mesmo olhar, a gente vai estar errado da mesma forma. A bênção está conosco, a bênção está na nossa igreja. É errado. É uma ideia pagã, é uma ideia mística, é uma ideia também de relíquias, que atribuem àqueles que obedecem a eles a bênção. Ora, a bênção, quem libera para nós é Deus. Ao estarmos na igreja, sim, mas não só na igreja. Como eu disse, a consagração é muito mais do que um ato da igreja, é um ato pessoal e também pode ser um ato coletivo. O jejum, como eu mencionei no bloco anterior, é algo pessoal como
pode ser coletivo. Percebam que a Bíblia vai falar de jejuns individuais e jejuns coletivos. Orações individuais e orações coletivas. Estudos bíblicos individuais e estudos coletivos. As duas coisas estão o tempo todo. Não é uma coisa só e única, né? Tá bom? Então, quais são, né? Leia para nós os 7 sacramentos católicos, irmã. Batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, que é a ceia do Senhor vivenciada na missa, a penitência ou confissão, a extrema-unção, também conhecida como últimos sacramentos, a unção com óleo ministrada por um moribundo, as ordens sagradas, ordenação do sacerdote, o diácono e o matrimônio. Essas são os 7 sacramentos. Se você cumprir os 7, você está debaixo da bênção de Deus. Por isso que o ato religioso lá é muito mais importante do que essa fé individual. Notem, a gente não pode ficar só no lado individual, a gente tem que ir para o lado coletivo. Mas quando a gente puxa um dos lados, a gente está se emancipando daquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Sobre isso, alguma dúvida, não? Tranquilo? E no livro, né, o próprio Gruden logo vai falar sobre a consideração dos meios específicos, né, ou seja, dos meios da graça, né? E aí começa, assim, uma análise dos meios, e aí vem o ensino da palavra. Então, rapidamente, né, a gente já leu no slide anterior, mas vamos aqui continuar agora pelo resumo, tá bom? Só vou passar rapidamente aqui o slide, irmã Beatriz, eu vou pedir para você ler rapidamente aqui o material do slide, e aí a gente vai lá para o resumo, tá bom? Olha só aqui. Então, esses nós já vimos. Aí vem aqui agora o batismo. Leia para nós o batismo, querida. A palavra grega batizo significa mergulhar, afundar ou imergir algo na água. O sentido imergir é adequado e provavelmente exigido para a palavra nos vários textos do Novo Testamento. O outro meio da graça é o batismo, né? Então, continuando aqui, vamos lá. Perguntas pertinentes ao batismo. Quem pode ser batizado? O batismo, revelado em vários textos do Novo Testamento, mostra que somente os que fazem uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizados. Atos 2:41. Joia. E agora, perguntas. Qual é o efeito do batismo? A bênção do favor de Deus, que vem juntamente com toda obediência, bem como a alegria que vem pela pública profissão de fé de alguém, e a segurança de haver representado um quadro físico claro da morte e ressurreição com Cristo e da purificação dos pecados. Joia. Pode continuar? O batismo é necessário? Embora reconheçamos que Jesus ordenou o batismo à semelhança do que fizeram os apóstolos, não devemos dizer que o batismo seja necessário para a salvação. E aí tem os textos bíblicos de Mateus 28:19, Atos 2:38 e etc. Continuando, por favor. Qual a idade adequada ao batismo? Quando a pessoa atinge uma idade suficiente para fazer uma profissão de fé digna de crédito. Continuando. Quem pode ministrar o batismo? O clero ordenado é quem batiza, mas a igreja pode convocar outros oficiais da igreja ou cristãos maduros para ministrar o batismo aos novos convertidos. Conforme os textos bíblicos. Percebam que o batismo foi feito por João Batista. Quem era João Batista? Sacerdote, depois profeta. E o batismo foi feito por Jesus e pelos apóstolos. Logo, nós entendemos que são os líderes. Mas esses líderes e os oficiais, que são os diáconos, também podem, se estiverem em sintonia, debaixo das lideranças. Deixar algo aberto é perigoso, a gente vai ver já já, tá bom? Continuando, por favor, Fia. A ceia. A ceia do Senhor aponta para uma refeição de comunhão mais maravilhosa na presença de Deus. No futuro, quando a comunhão do Éden será restaurada, haverá então uma alegria ainda maior, porque os que comem na presença de Deus serão pecadores perdoados, agora conformados em justiça, incapazes de pecar outra vez. Bem glúten. Podem ver, meus irmãos, que o batismo é uma única vez para sempre, e a ceia é periodicamente. A gente vai trabalhar
já sobre essa questão, né? Aí aqui, sobre a questão dos vários tipos da representação do que seria a ceia, dependendo do grupo ou da linha cristã, então vê para nós, irmã, lê aqui posições sobre a presença de Cristo na ceia, né? É para ler linha horizontal ou vertical? Horizontal. Tá. Existem essas três teorias: transubstanciação, a presença mística, que é chamada também de consubstanciação ou presença mística, e a presença simbólica, que é chamada memorial. E aí a transubstanciação diz: Pão e vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo, que é os católicos. exato, ou seja, no momento em que consome a hóstia, o que é a hóstia? É uma fabricação onde eles põem pão e suco de uva e virou um único objeto. Facilitou o processo? Sim, mas podem ver que, mais uma vez, a Igreja Católica, eles precisam sempre mostrar que a tradição está sempre em profunda evolução com as Escrituras. Pode ver que a ceia deles é diferente da ceia dos outros, né? E podem ver que a ceia, no caso, para eles, é aquilo que é chamado de Eucaristia. O que é a Eucaristia, senão o fato de comer a hóstia? O padre, ele consome a hóstia e o vinho, dando a ideia de que ele é o sacerdote daquele rebanho. E cada integrante, e a cada domingo, na missa, você participa da hóstia. Aí você consome, e aí você foi abençoado porque você participou do corpo. Porque ali a ideia que eles transmitem é que o pão e o vinho tornam-se realmente corpo e sangue de Cristo, né? Tornam-se. No momento que você consome, ali torna-se logo você. Percebam o lado místico, percebam aqui o lado, como eu falei para vocês, das relíquias, dando uma ideia transcendente de algo que o texto bíblico não deixa e que a história primitiva também não deixava. Percebam que eu posso estar vivendo uma vida errada, uma vida em pecado, mas se eu vou à missa e participo da missa, eu recebo a graça. Opa, olha aí, a essência perdida. O que o texto bíblico fala? Que aquele que come indignamente será punido. Mas na perspectiva da tradição, isso não tem tanta relevância. Porque depois você faz o outro ponto, que é o item 4, que é a penitência da confissão. Então, você pisou na jaca, você vai lá diante de um sacerdote, naquele momento, confessa o seu pecado, ele te dá ali a sua penitência, então, quem é o outro para julgar? Mas o texto bíblico não dá essa ideia. Percebam que há uma distorção da essência do que a Bíblia ensina. Falar para o outro é importante? Claro que é. Mas mais do que falar para o outro é viver a libertação. É experimentar, é experienciar a libertação. A santidade não é algo atingido por um rito. A santidade é algo atingido por um deslocamento entre a obediência e a desobediência. Ou seja, é uma decisão, né? Então, segundo posicionamento, né, sobre a presença de Cristo na ceia, é a presença mística. Leia para nós, Beatriz, por favor. O corpo físico de Cristo está presente em, com e sob o pão da ceia do Senhor. Assim como, ou como também sobre o vinho. Ou seja, contém, está em ou com ou sob. Então, no momento em que os luteranos e outros grupos pensam assim, não, no pão, ali milagrosamente, assim como isso é um ato de fé, tem pedacinhos do corpo de Jesus e aqui no suco de uva tem um pouquinho da gota de Jesus. Então, por isso que é uma presença mística. Eu diria, irmãos, nota, também é uma ideia à margem das escrituras, né? E o último... Presenças científicas.
O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Demais protestantes. Ou seja, é um símbolo, ou como nós gostamos de chamar, é em memória, é uma lembrança. Assim como o cordeiro que Moisés sacrificou, que foi o primeiro cordeiro da Páscoa, e os hebreus ali no Egito, era um tipo de Cristo, não era Cristo, era um tipo de Cristo, assim o pão e o vinho é uma lembrança de Cristo. Não é o Cristo, mas é uma lembrança dele. Mas é pão e é vinho. Pastor, mas aí não tem um lado, Deus não faz um milagre no nosso coração, nos atraindo à Bíblia? Sim. Ah, mas Deus não pode fazer um milagre na hora. Claro que pode, Deus pode fazer tudo. Porque Ele é Deus. E eu estou obedecendo ao mandamento. Mas eu não estou dando valor místico, nenhuma ideia de relíquia àquilo que é um símbolo. Um símbolo tem um propósito, para me resgatar a uma essência. Mas no dia que eu perco a essência, o símbolo só se torna mais uma relíquia religiosa. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Continuando, né? A ceia do Senhor, significado. Por favor, Beatriz. A morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 26. A unidade dos cristãos. Em 1 Coríntios 10, 17. Nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Em Mateus 26, 26. E alimento espiritual. Em João 6, 53, 57. Lembra que eu falei que Jesus é o pão vivo? Ele é o perfeito e nós somos o imperfeito. O imperfeito já fez tudo, mas nós, como imperfeito, precisamos nos alimentar daquilo que é perfeito. Por isso que na nossa peregrinação desenvolvemos a fé. Não precisamos de algo novo, porque não existe e jamais existirá, porque toda a completude só está nele. Viemos dele e só existimos com ele. Mas já que o encontramos, precisamos prová-lo diariamente, porque os nossos pés ainda estão nessa terra. Nós ainda não levitamos, tá bom? Tá bom? Nossa cabeça pode até, e o nosso espírito pode chegar no céu, mas nosso pé está nessa terrinha, e ainda a gente está aqui, ó, com esse corpo pecador. Por isso que a gente precisa dele constantemente na nossa peregrinação. E quanto mais a gente se alimenta dele, mais o nosso homem chamado interior, que Paulo diz, se aperfeiçoa, e vamos crescendo na estatura, ou seja, no tamanho do varão perfeito. E quanto menos comemos dele, menos crescemos dessa estatura. Por isso que quem apenas se converte, mas não desenvolve a sua salvação, vive o nanismo espiritual. Certo? Aceitou Jesus. Não vou dizer que não vai para o céu, mas não pratica os meios da graça. Não se dedica, não vive uma vida de renúncia. Pastor, ele vai para o inferno? Olha, eu não creio que vai para o inferno. Mas espiritualmente é um anão. Ou um bebê, não é? Vive só no leite, não desenvolve, não cria músculos, tendões. O tempo passa e aquilo que era para ele desenvolver, não desenvolve. Por quê? Porque ele não se coloca, o imperfeito não se coloca agora no caminho da perfeição. E pode ver que Jesus, fazendo uma analogia sobre ele próprio, ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Os meios da graça só atingimos o máximo do nosso potencial vivendo no caminho dele, ou seja, estando com ele. Tá bom? Continuemos. A ceia. Pode ler, Beatriz, por gentileza? Cristo afirma seu amor por mim. Cristo afirma que todos os bens da salvação estão reservados para mim. Eu afirmo minha fé em Cristo. Aqui eu quero fazer um comentário, já vou antecipar até. Porque o batismo é uma vez para sempre e a ceia é por todos os dias. Nesses episódios que vimos há pouco, na ceia nós lembramos da morte, da unidade dos cristãos, da participação dos benefícios da morte de Cristo, do alimento que precisamos diariamente. Precisamos, na ceia, lembrar do quê? O amor dele que ele tem por nós, as bênçãos que ele deixou reservada para nós. É uma renovação das minhas alianças com a aliança dele. Ou seja, não é que são coisas
mais importantes ou menos importantes, mas os significados são distintos. Qual é o grande significado do batismo? É morte, sepultamento e nascimento para uma nova vida, para sempre viver com ele. Pode ver que o batismo ele é uma única vez, porque ele agora é o início de uma nova vida. E dessa forma, nós estamos morrendo definitivamente e nascendo afirmativamente para um novo propósito. Ou seja, não tem como a gente ficar, morre todo dia, nasce de novo, morre todo dia, nasce de novo. Você entende? Percebam que o batismo, ou eu sou batizado, ou eu não sou batizado. Quem passou pelo batismo não tem como desbatizar, tem? Eu posso não valorizar mais o batismo, eu posso virar as costas para Cristo, eu posso voltar atrás, a comer ali o vômito do cachorro ou rolar no lamaçal do porco. Mas eu não tenho como perder o batismo. Batismo é uma marca que fica para a eternidade, no sentido metafórico aqui. Eu não tenho como desbatizar. Então, o batismo é uma única vez para sempre, porque ele tem esse significado de um recomeço. Eu agora sou colocado, como disse o Gruden, eu sou batizado na água, e isso que foi marcante no resumo dele, que a gente vai ver já, eu sou batizado na água, automaticamente eu sou incorporado no mundo do Espírito de Deus. Ou seja, eu pertenço agora a uma nova tribo. Que tribo é essa? A tribo do reino dos céus. E a ceia, pastor, por que ela se repete de forma periódica? Porque periodicamente precisamos lembrar que Jesus nos ama. Periodicamente eu preciso declarar a ele que eu amo, que eu vou ter que amá-lo mais do que eu amei esse mês, porque esse mês acho que eu não amei ele tanto. Então, é uma lembrança de renovações de alianças que fazemos, por isso que ele é periódico. Porque por meio da ceia nós aprendemos ao quê? A lembrar que ele morreu para me perdoar. E aí eu digo, por mais consagrado que nos tornemos, em alguma área a gente vai chegar e vai dizer assim, não deveria ter feito isso. E agora? Então quer dizer que o meu batismo não valeu? Não, valeu. Mas é agora que eu me aproprio mais uma vez do que da morte dele. Porque eu não estou firmado no meu batismo, eu estou firmado na aliança que ele fez por mim com o corpo dele, com o sangue dele. Então, a ceia tem essa representação periódica, porque é uma aliança que ele quer fazer conosco periodicamente, lembrando o amor que ele tem por nós, o perdão que ele tem por nós e como ele nos vê com esperança. Porque mesmo que a gente esteja pensando em desistir, ele está dizendo para a gente, não, eu vou continuar te alimentando, eu vou continuar te sustentando, e fique tranquilo, eu vou continuar te usando na terra. Então, por isso que a ceia ela tem esse simbolismo periódico. E o batismo ele tem esse simbolismo único e permanente. Por isso que a Bíblia fala uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Amém? Lindo, não? Essa ideia, tá bom? E aí, por último, né, irmãos? Aí a gente vem aqui para a adoração, né? Pois não, filho. Nessa parte de uma só fé, um só batismo, Gruden usou esse versículo ainda para falar da unidade da igreja. Eu nunca tinha reparado nisso. Também, né? É verdade, tem esse destaque. Trazendo essa unidade, né, Beatriz? Plena, conjunta, né? Quem faz é nele, por ele, não é pelo outro, não é pela igreja, né? No sentido assim, o meu batismo não está ligado à igreja, está ligado a ele, naquela igreja. A igreja tem que ser vista com essa ótica, sim, pelo lado espiritual, mas a gente não pode divinizar a igreja, né? A instituição, que é aí onde a gente se perde, né? Mas tem a ver com essa unidade mesmo. Mas só vê que lembra que nas primeiras aulas é a igreja local, mas é a igreja também universal. E é a igreja mística, né, Beatriz? Por exemplo, nós estamos unidos à igreja apostólica. Nós estamos unidos à igreja que existiu
ao longo desses 2000 anos. Como assim, pastor? Aqueles que realmente creram em Cristo, aqueles que realmente o amaram, aqueles que realmente o obedeceram. É o corpo, né? É um só, né? É lindo isso. Isso aí, filho. Podemos prosseguir? Joia. Então, e aí vem aqui a adoração, né? A adoração é uma atividade de glorificar a Deus em sua presença com a nossa voz e o nosso coração. A gente já viu, né, essa questão da adoração, a gente já trabalhou, e os dons, como eu disse, já estudamos em pneumatologia. E por que o Gruden coloca os dons, mais uma vez, aqui dentro da doutrina da igreja? É porque os dons é dado não apenas para que usemos ele na vida, mas ele é dado por Deus para que usemos ele na igreja, e como a igreja é guardiã do reino, e é um projeto eterno, a gente utiliza ele também na vida. E aí vem, né, o dom, ele tem essa beleza. Pode ver que o projeto igreja começa com Jesus, e o projeto igreja ele é expandido depois, ratificado com o Espírito Santo, nos apóstolos, e aí vem o dom do Espírito Santo sobre nós. Mas olha que lindo, lembrando as aulas de pneumatologia, quem possui o Espírito Santo é Jesus. Jesus Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Jesus, o Messias. Messias é o ungido de Deus. Ungido do quê? Do Espírito de Deus. Quem possui o Espírito é Jesus. Ele cumpre toda a obra de redenção, e ele possui o Espírito, e agora ele derrama sobre os seus. E aqui estamos. E pode ver que tem tudo a ver os dons do Espírito Santo dentro da eclesiologia. Deus cria a igreja, Deus instaura a igreja, essa igreja recebe meios da graça e agora essa igreja tem dons. Para quê? Para aperfeiçoar os santos e para expandir o reino e construir um reino de Deus na terra, né? Atingindo todas as áreas, sejam sacras ou sejam seculares. Amém? E assim, né, pode ver que os dons, né, a gente já trabalhou. Então, né, encerramos essa parte, né, dos dons. E agora eu quero ir para o resumo, tá bom? Para a gente finalizar aqui. Beleza? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos agora para o resumo. Deixa eu abrir aqui com vocês. E vamos lá para o resumo. E vamos trabalhar agora lendo um pouco essa parte do resumo. Eu estarei lendo o resumo do Gruden a partir da página 25, tá, meus irmãos? Porque eu vou compartilhar aqui com vocês agora, tá? Página 25. Os meios da graça. Então, vamos lá. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Tá dando para entender? Olha, é normal que... um dia, quando eu fui para o seminário, também não sabia de muita coisa, então eu não quero fazer perguntas para vocês para dizer que os irmãos sabem de poucas coisas, não é isso, não é essa a proposta, né? Mas alguém já tinha ouvido sobre esse termo, os meios da graça? Meios que obtemos graça de Deus? Não? Não, eu não. Não dessa forma. A gente tinha uma noção, né? Mas eu também, por exemplo, eu tinha uma noção assim, que é importante, são mandamentos. Mas esse termo, ele é um termo muito utilizado nas igrejas reformadas, e principalmente entre os puritanos. Eu amo esse termo, irmãos, eu amo. Gosto de usar aquele outro termo de manutenção da fé, gosto. Ele acaba sendo um termo mais rústico, mas ele representa bem também, né? Você faz a manutenção. O pão vivo e a água viva já existe. Eu preciso todo dia comer dele um pouco, não porque eu preciso de algo novo, porque não existe algo novo, mas porque eu, como imperfeito, e ainda estou nessa carne, eu preciso me encher dele. E aí pronto. Então, por isso que a gente come dele e nunca mais tem sede ou fome, porque a gente não vai precisar buscar um outro pão. A gente
na vida toda buscou o pão do pecado, o pão da fama, o pão da luxúria, o pão do vício, e nenhum desses pães ou dessas águas nos satisfizeram. O pão da religião, não é assim? E pode ver que quando a gente encontra Jesus, a gente encontra o grande tesouro. Então, a gente come e bebe dele e nunca mais precisa por isso, porque agora eu já sei o endereço da casa de Deus, ou seja, da casa do padeiro, e conheço quem é o pão de Deus, e conheço quem é o rio de Deus. Logo, eu só preciso, na minha peregrinação, de ir a ele. Por isso que eu fiz a pergunta, porque, irmãos, mesmo depois do seminário, esse termo ainda não estava bem preso na minha mente. E ao ler os nossos irmãos puritanos, por isso que eu tenho um amor, irmãos, enorme pelas igrejas puritanas, pelas igrejas reformadas, porque, como eu aprendi, mesmo depois do seminário, esse termo não era um termo familiar. Talvez os meus professores, no dia do seminário, ensinaram eles, mas eu não aprendi, não era um destaque. E depois que eu aprendi, eu não deixo de ensinar na igreja e aonde eu estou, porque os meios da graça são, de fato, eu diria, é uma lição que nos desafia. Pode ver, se a gente está meio fraco, é porque a gente não está praticando os meios da graça como deveria. O Gruden não colocou aqui, ele colocou o item 6 como disciplina da igreja, mas depois ele colocou o 9 como a comunhão. Mas eu gosto até de separar um pouco aqui. A vida de piedade na igreja, né? Pode ver como é importante ir à igreja. E aí a comunhão que eu posso viver na igreja ou com os meus irmãos, não é assim? Percebam, são meios da graça. Então, quando a gente aprende isso, meus irmãos, a gente não quer nunca mais parar, tá bom? Então, Beatriz, leia para nós aqui os meios da graça na igreja, por gentileza, minha irmã. Vou pedir para cada um de vocês irem lendo aos poucos, né? Um leia um pouco, o outro vai lendo. Então, leia para mim o resumo. Esses são os resumos do Gruden, tá bom, meus irmãos? Tá tudo lá no material, né? Do nosso livro-texto, tá? Meios da graça na igreja. Quantos são os meios da graça à nossa disposição? Todas as bênçãos que recebemos nessa vida são, em última análise, merecidas. Todas elas nos vêm pela graça. De fato, para Pedro, toda a vida cristã se vive pela graça, em 1 Pedro 5,12. Só uma pausa. Percebam, tudo que Deus faz, tudo que o perfeito fez, foi graça. Tudo que ele fez é um mandamento incondicional. No entanto, nós, imperfeitos, para que desfrutemos do perfeito, precisamos dos mandamentos condicionais. Isso sim eu aprendi muito no seminário. Mas os meios da graça é como eu obtenho graça. Logo, então, a graça é de graça. Mas essa graça que é de graça, eu preciso me dispor a ela. Eu preciso me render a ela. Eu preciso me enquadrar ao que essa graça bendita deixou para mim. E aí, continua para nós, Beatriz, por gentileza. Mas será que Deus usa meios especiais para nos dispensar mais graça? Especificamente na comunhão da igreja, será que há determinados meios, ou seja, determinadas atividades, cerimônias, funções, que Deus usa para nos dispensar mais graça? Outra maneira de formular essa pergunta é: será que o Espírito Santo se utiliza de certos meios para distribuir as bênçãos aos salvos? É claro que a oração particular, o culto, o estudo da Bíblia e a fé são meios de que Deus lança a mão para dispensar graça a cada cristão. Mas nesse capítulo estamos tratando da doutrina da igreja. Perguntamos especificamente: na comunhão da igreja, que meios da graça Deus usa para nos dispensar bênçãos? Linda essa frase, não, meus irmãos? Será que o Espírito Santo utiliza de certos meios para distribuir bênção aos salvos? É isso que a gente está vendo aqui. Lindo, né? E aí vem, né, o ensino da palavra. Pode ler, Tomé, para nós, por gentileza? O ensino da palavra. Mesmo antes de as pessoas se tornarem cristãs, o ensino e a pregação da palavra lhes dispensam a graça de Deus.
pois esse é o instrumento que Deus usa para lhes conceder a vida espiritual e levá-las à salvação. Diz Paulo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16, e que a pregação de Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:24. Deus nos fez nascer de novo ou nos gerou pela palavra da verdade, Tiago 1:18. E Pedro diz: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. A palavra escrita de Deus, a Bíblia, pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Perceba que o texto sagrado demonstra que essa graça começa pela palavra. E a igreja, que é a guardiã do reino, só tem sentido quando está em conformidade com essa palavra. Mas se a igreja se torna uma instituição detentora de algo místico, de relíquias, para atribuir uma bênção, mas que não está nessa palavra, ela se desfigura de um meio da graça e se torna um objeto religioso a mais, como outras religiões. Para nós, a igreja, ela é guardiã do reino e ela se torna uma casa perfeita quando ela valoriza a palavra perfeita. Tá bom? Joia, Tomé. Obrigado aqui. Diego, leia para nós. Bom, aí aqui agora ele vai falar do batismo, que a gente já viu, né? Então vamos prosseguir o batismo, o simbolismo do batismo, vocês sabem, né? Creio que sobre essa questão os irmãos não têm nenhuma dúvida, né? Que o batismo representa, como vimos, a morte e o nosso sepultamento e a ressurreição. Inclusive, leia para nós, Diego, por gentileza. O batismo. Como Jesus ordenou que a igreja realizasse o batismo. Mateus 28:19. É de se esperar que haja bênção associadas ao batismo, pois toda obediência que o cristão prestam a Deus lhe traz favor divino. Essa obediência é especificamente o ato público de confessar Jesus como Salvador. O ato que por si mesmo traz alegria e bênção ao crente. Além disso, é um sinal da morte e ressurreição do crente com Cristo. Romanos 6, 2-5, Colossenses 2:12. E parece natural que o Espírito Santo haja por intermédio desse sinal para aumentar a nossa fé, a nossa percepção prática da morte, para o poder e o amor do pecado e também para ampliar a nossa experiência. Nossa experiência, pode ler. Opa, aqui, nossa experiência. Do poder da nossa vida ressurreta em Cristo. Vida que todos nós, salvos, temos. Como o batismo é um símbolo físico da morte e da ressurreição de Cristo e da nossa participação nela, deve também dar garantia adicional à união com Cristo, a todos os cristãos presentes. Por fim, como a água do batismo é um símbolo exterior do batismo espiritual do Espírito Santo, é de esperar que o Espírito Santo haja normalmente durante o batismo, dando ao cristão uma maior consciência dos benefícios do batismo espiritual indicado pelo sinal da água. Qual foi a janela que, para mim, foi assim muito linda essa compreensão? Ele uniu aqui o batismo físico ao batismo espiritual. Eu sei que nós já estudamos em pneumatologia, que na nossa compreensão é uma experiência, né? O batismo com o Espírito Santo é quando você realmente contém já o Espírito Santo, mas nós também trabalhamos aqui em pneumatologia dizendo que acreditamos que esse irmão que já é cristão, que já tem o Espírito Santo, que já foi batizado com o Espírito Santo, em algum momento na caminhada ele vai ter uma percepção dessa plenitude, ele vai ter uma experiência. Mas eu gostei muito desse lado aqui, unindo o batismo físico, batismo nas águas, ao batismo espiritual. Eu diria assim, qual que foi o grande benefício e a grande contribuição nesse texto para mim? Se todo novo convertido tiver a compreensão de que no momento que ele sai das águas, ele passa por essa experiência ela é mais do que um simbolismo físico,
mas ela tem um simbolismo espiritual de que agora você pertence ao mundo do Espírito Santo. Aqui cria uma maturidade muito grande nessa alma que passa pelo batismo. Porque o batismo aqui nas águas, vamos chamá-lo aqui de batismo físico, é uma experiência in loco. Você se molha, que você confessa, que você testemunha para si, para Deus e para o próximo. Alguém já disse que o batismo é a demonstração exterior da fé interior. Aquela fé que nós confessamos com os lábios, que cremos com o coração, ela agora se propaga nesse ato público. Por isso que o batismo é um ato público. Porque mesmo que você faça um batismo num lugar, você e o pastor apenas, logo depois você testemunha publicamente, eu sou batizado. Então, esse lado humano e físico, que é maravilhoso, é uma experiência inenarrável, quando a pessoa também tem essa compreensão de que agora ele foi inserido oficialmente, quando ele creu, mas agora, por esse ato público, ele está no mundo do Espírito Santo, ou seja, nas águas do Espírito. É uma compreensão que muda muito, porque aí você começa a lembrar que você não teve apenas um batismo nas águas, mas o que você fez ali foi um simbolismo de uma realidade espiritual que você ainda não entendeu, que você passa a entender. E eu diria que muitos cristãos não têm essa percepção de que você pertence ao mundo espiritual. E eu particularmente amei aqui essa explicação dele e quero explorar muito mais isso. Você vê, irmãos, eu já dei essa matéria várias vezes, e como é lindo estudar, né? Até a gente, depois de ter dado tantas vezes, vem uma ideia mais clara e límpida para que eu aplique na igreja. Ou seja, aqueles que eu prepararei para o batismo, eu quero preparar dando esse viés aqui, ó. Olha, aquele dia, o dia do batismo, vai ser uma experiência física, sim, mas eu quero que vocês também tentem levar a essa nova dimensão, que vocês agora pertencem ao mundo espiritual, ao mundo onde há um batismo com o Espírito Santo. E perceba, irmãos, olha só que interessante, vamos ilustrar aqui, né? A pessoa que passou pelo batismo nas águas, ele tem já o Espírito Santo, porque se ele se converteu de verdade, ele só se converteu pelo Espírito Santo, mas ele não tem essa percepção desse mundo, então ele está vivendo muitas vezes aqui, ó, os primeiros degraus, né? Em algum momento da caminhada, ele tem um batismo, como chamamos com o Espírito Santo, que é ele compreende que ele entra agora nessa nova perspectiva, né? E é isso que eu acho que é legal aqui explorar para todos nós, né? Quando fomos batizados nas águas, a gente passou por um simbolismo físico, mas só foi a representação daquilo que realmente recebemos aqui, ó, no momento da conversão, no momento em que entregamos a vida a Jesus, porque agora pertencemos aqui a essa vida que é a vida do Espírito Santo. Por isso que quando alguns irmãos se tornam plenos do Espírito Santo, eles têm uma experiência, eu diria, lúdica, né? Porque eu passei por algo inusitado, e felizes são esses que têm essa experiência na sua vida, né? Tá bom? Interessante, né? Tudo bem, então, até aí? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não. Então, Pastor, nessa parte do batismo que ele fala mergulhar, por que o pessoal tem tanta discussão? Se é mergulhar, se é jogar água em cima? então, vamos lá. Aí é uma questão, Beatriz. Inclusive, o Gruden vai trabalhar com bastante propriedade. Ele vai mostrar o seguinte, Beatriz. Que o batismo aí tem aquela questão do pedobatismo, que é o batismo de criança, né? Para muitos irmãos, até vamos pegar os protestantes, tá, Beatriz? Por que muitos irmãos fazem batismos infantis? Porque alguns textos no Novo Testamento, por exemplo, quando o carcereiro de Filipos se batiza, quando Lídia se batiza, diz assim, e ela e toda a sua casa foi batizada. Não dá uma classificação de idade, né? Então, muitos irmãos que sustentam o batismo infantil dizem o seguinte, que o batismo infantil é sustentado em base desses textos. Aí você fala, pô, mas está errado. Aí eles falam assim, mas o batismo não é um símbolo de pertencimento? É.
E qual o problema de um pai em fazer isso com o seu filho? Eles vão dizer. Aí nós, que somos, temos o outro consenso, que é o batismo adulto, né? Ou batismo consciente, nós vamos ir para negação. Não, mas a pessoa precisa crer, porque há texto no Novo Testamento também diz que aquele que crer em Jesus, ou seja, ele tem que tomar uma decisão, logo já não é mais um bebê, é no mínimo uma criança, né? A criança, ela toma a decisão, ela escolhe. Então nós que fazemos o batismo chamado de adulto, ou batismo consciente, negamos o batismo infantil. Aí os irmãos que sustentam com base nesses textos vão dizer assim, a circuncisão era só para adulto? Aí a circuncisão era para todos, inclusive para as crianças. Então eles sustentam, porque de fato, Beatriz, perceba, o batismo ele é a continuidade da circuncisão, né? Pode ver que Jesus ele inaugura o batismo, mas ele próprio foi circuncidado. Mas no ministério que começa, ele não perpetua a circuncisão. Senão hoje todos os cristãos iriam se circuncidar. Concordam? Olha que interessante. A circuncisão era para todos. O adulto que se convertia, no caso Abraão, fez a circuncisão com praticamente 100 anos. E Deus deu a circuncisão a Abraão quando Isaac tinha nascido. Se não me salvo engano, foi quando Isaac estava para nascer ou Isaac já tinha nascido. Eu creio que Isaac já tinha nascido. E tinha 100 anos. Mas Isaac era um bebê. E todos da sua casa foram circuncidados. Ismael foi circuncidado, né? Os seus servos, empregados. Então, os adultos que se convertiam eram circuncidados. Então, os irmãos que batizam crianças, eles falam, não, nós batizamos crianças, mas batizamos adultos também. O adulto que se entregar a Jesus, mas aquela família que já tem, se cresceu na igreja, que casaram, que tiveram um bebê, a gente batiza, porque o batismo é simbólico. E aí, o que eles criam, né? Os irmãos que fazem o batismo de criança? Eles criam aquilo que a gente chama de profissão de fé. Ou seja, a criança, quando ela estiver consciente, ela vai fazer aquilo que os judeus também faziam lá no Bar Mitzvah. Lembra que os judeus passavam aos 12 anos pela prova de se tornar adulto? Jesus lembra que ele foi aos 12 anos ao templo? Então, a profissão de fé seria praticamente isso. Essa criança que foi feito o batismo dela na sua infância, agora ele vai ter que fazer a sua profissão de fé. Ou seja, ele vai ter que declarar publicamente para a igreja que ele está em conformidade com os mandamentos, que ele quer sim seguir a Cristo. Ou seja, dentro de nós cristãos, e aqui eu só estou trabalhando na linha cristã, tá, Beatriz? Então temos esses dois grupos. O grupo que batiza como adulto, que somos nós, e o grupo que batiza como criança. Só que eles não só fazem o batismo aqui como criança, mas depois eles fazem aquilo que chamamos de profissão de fé. E os adultos, pastor, que se convertem? Então, eles são batizados e eles passam pela profissão de fé. Aliás, eles precisam passar pela profissão de fé para serem batizados. E a questão da água, Beatriz? Aí é uma questão também um pouco de contexto histórico, porque assim como a igreja nasce no contexto judaico, e lá em Israel, vamos dizer assim, o clima é praticamente mais para tropical, e ele vai atingindo a Ásia, depois atinge a Macedônia, a Grécia e a Europa. Quando chega mais para a região da Europa e algumas outras regiões, é muito frio. Então, como o batismo... Aí é uma questão mais histórica, né? Dentro do catolicismo, começou, então, a ter aquela questão de fazer o batismo simplesmente com uma representação da água, sabe? Ora molhando a cabeça da criança na pia batismal, ou ora jogando água, que seria a efusão, para simbolizar o batismo. Aí você fala assim, pastor, mas o batismo, a palavra batismo não significa imersão? Significa. Mas percebam, lá no Velho Testamento também não tinha aspersão, quando o sacerdote
sacrificava o animal e depois aspergia o sangue. Percebam que o simbolismo agora está sendo aplicado com a água. Porque qual é o importante? É a quantidade de água ou é o símbolo que representa? Entendeu? Então, para nós que batizamos nas águas, nenhum problema. Mas para eles foi isso. E por que se tornou mais fácil? Porque se tornava um rito mais prático, e em países gelados, você não precisava pegar, por exemplo, um adulto, uma criança, e de fato banhá-la totalmente. Pega aí países, principalmente quando o evangelho chega em países como a Rússia, países em que predomina 8 meses gelo. Como você vai batizar? Isso vai ter hipotermia, né? Muitos velhos acabam ficando doentes. Então, se convencionou e se criou uma tradição. Entendeu? Nós respeitamos, mas não concordamos. Entendeu, Beatriz? Mas aqui, Beatriz, fica até esse ensino para vocês e para os demais. Perceba, é por isso que eu, particularmente, olha aí, você vê onde entra a igreja local, tá? Quando eu recebo na minha igreja um irmão presbiteriano, eu né? Isso me entenda, isso sou eu. E alguns pastores batistas. Eu recebo, irmão. Eu não faço um novo batismo. Por quê? Ele já não foi batizado. Ah, mas ele foi batizado como criança, tá bom, mas vem cá. Ele fez a profissão de fé? Ele declarou a fé dele pública? Ele ama Jesus? Então, eu não vou batizá-lo de novo. Eu respeito essa tradição, porque essa tradição, mesmo que eu não concorde com esse batismo, seja ele por infusão ou aspersão, o que eu mais vejo aqui é a essência. Ele é um cristão que professa Jesus e que vive em santidade. No momento em que eu faço um novo batismo para esse irmão, eu estou dizendo que eu não estou em concordância com essa igreja, e eu não creio, irmão. Você entende? Antigamente havia muita briga entre os batistas e presbiterianos, entendeu? Mas eu não acho isso saudável, irmão. Porque, por exemplo, irmã, se amanhã o Nicodemos ou o Hernandes Dias Lopes falar para mim, pastor Raio, eu posso dar uma aula aqui no seu seminário? Eu vou abraçar ele até umas horas. E falar, claro que o senhor pode. Se ele falar assim, pastor Raio, o senhor me deixa pregar um dia na sua igreja? Pelo amor de Deus, o que eu mais gostaria é de ver ele pregando na nossa igreja. E se um dia ele falasse assim, pastor Raio, isso não vai acontecer, é óbvio, eles amam a igreja dele. Eu posso me tornar membro da sua igreja? Claro que você pode, pastor. Então, tenha bondade, seja o meu pastor. Entendeu? Olha, eu recebo ele como um pregador, recebo ele como um pastor, eu vou ter que batizar esses homens? Não é contraproducente? Não é uma ideia assim de que parece que nós somos de tribos diferentes e que não compactuamos? Não, somos de tribos diferentes, sim, mas sabemos conviver em harmonia com irmãos que pensam diferente de nós. Por quê? Ah, pastor, mas espera aí, o batismo deles é parecido com o católico. Pode até ser parecido, mas a essência é totalmente diferente. No catolicismo, tem ali o lado místico da bênção e do sacramento. No catolicismo, tem a tradição e tem todo o romanismo e tem todos os dogmas católicos, inclusive, você, por exemplo, se você se torna um católico, você tem que declarar que Maria, ela é corredentora da humanidade. Você tem que acreditar que ela é especial, acima de qualquer um outro. Eu não creio nisso. Os presbiterianos não pensam nisso. Muitos anglicanos e reformados não pensam nisso. Nós não cremos nisso. Então, por essa razão, nosso batismo não tem nada a ver com o católico. Pastor, se o senhor receber um católico, aí não, a gente faz o batismo de novo. Porque na nossa concepção, esse batismo está apinhado de doutrinas erradas e heréticas. Eles podem até batizar para Cristo, mas eles consagram para Maria, tem os dogmas da infabilidade papal, da igreja, que é a igreja única e verdadeira. Nós não acreditamos nisso. Estão firmados na Bíblia, sim, mas eles estão firmados na tradição e estão firmados também aonde? Estão firmados naquilo que a gente chama de magistratura, ou seja, a base deles não é única, não é escritura, a base deles é trina. Não. Nós não queremos isso, nós queremos de outra forma. Por isso que somos protestantes, entendeu, filho? Esclareceu? Ficou claro? Joia? Né? Mais alguma pergunta?
Eu fiz a síntese aqui, tá? Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Deu a hora? Vamos para o último bloco? Vamos. Querem fazer mais alguma pergunta? Não? Não? Não. Ah, joia. Então vamos. Então vamos parar aqui, vamos para o último bloco, para a gente encerrar aqui, né? Essa matéria tão especial.